tarde, companheiras, companheiros. Eu fiquei muito contente, feliz, otimista, quando eu recebi o recado do companheiro Carlos Siqueira, anunciando e me convidando para vir para esse encontro, para exatamente fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo nas ruas e qual a impressão que a gente tem a respeito disso. Eu pedi ao Carlos para que eu pudesse falar por último, porque eu sabia que a base conceitual, teórica e a compreensão mais analítica desse processo teria que vir certamente dos professores, que pela sua própria condição de trabalho profissional devem estar fazendo suas análises e atentos e preocupados em sistematizar e explicar aquilo que é, até eu entendo como dever da universidade, da academia e dos intelectuais para nos ajudar e ajudar o povo de um modo geral, né, a ler a realidade e se posicionar diante dela. E um outro dado que eu entendi que seria melhor que eu falasse por último, e que pode até contaminar um pouco as minhas observações da minha fala aqui, é o fato de eu ter estado muito, muito próximo disso em São Paulo, né? Não só de agora, mas já há algum tempo, junto a essa meninada, esses jovens do movimento do Passe Livre. Né? E também pelo fato de eu estar vivendo no parlamento com outros companheiros e vendo o divórcio absoluto, né, e a insensibilidade total da representação política, da instituição que deveria estar mais próxima da sociedade e mais próxima do povo, está tão alienada, ou até mais alienada, do que outros segmentos da sociedade, no caso o Congresso, mas particularmente a Câmara, que é onde eu estou lá com os meus companheiros de partido há mais de 13 anos. O que é interessante é a gente observar que o detonador dessas manifestações e desse processo foi exatamente um fator muito concreto, muito objetivo, e que incide todo dia, várias vezes por dia, na vida dos cidadãos que vivem nas grandes cidades e nas grandes regiões metropolitanas do país, que é o transporte público, o transporte coletivo, e mais particularmente a tarifa, o custo desse serviço que recai exclusivamente, de forma insuportável, sobre o usuário do serviço. Então, o que detonou essa manifestação massiva, crescente, e que já dura mais de 15 dias? Foi um fator muito concreto e que incide, né, diariamente, várias vezes por dia, no cotidiano dos trabalhadores, das trabalhadoras, que é exatamente esse segmento, os trabalhadores, os assalariados, que usam o transporte coletivo, que disputa, é importante dizer que ele disputa o transporte coletivo com o transporte individual, que é a prioridade da política pública de transporte nos grandes centros urbanos, e até incentivado pela política do governo federal ao estimular o uso, a compra do transporte individual. E os investimentos do poder público, sobretudo no âmbito das cidades, das regiões metropolitanas, são exatamente infraestrutura para ser facilitador, essa infraestrutura do transporte individual. Mais carros, mais automóveis, né? Menos coletivos, também nem adianta pôr muito coletivo, porque a disputa do espaço, que é exíguo, cada vez insuficiente, para uma massa crescente dos que se concentram nesses grandes centros urbanos e grandes centros metropolitanos. Eu chamo a atenção que esses fenômenos não se iniciam, não se fecham nas cidades, mesmo nas grandes cidades como São Paulo. Extrapola, né, pelas grandes regiões metropolitanas, onde o trânsito e a vida e a convivência, né, não demonstra que as fronteiras são artificiais. Não existem fronteiras entre a capital e as demais cidades que compõem uma grande região metropolitana e, consequentemente, serviços como o de transporte, né, se expressam com muita clareza de que são fenômenos metropolitanos, não são fenômenos urbanos, que se localizam nessa ou naquela cidade. Assim como a segurança pública, ou a violência, né, ou a falta de segurança pública, é um fenômeno metropolitano.
né? O que comete um crime na capital ou numa cidade da região corre para outra cidade, que é só atravessar uma avenida e já está numa outra cidade. Portanto, falta aos administradores públicos, né, uma visão metropolitana dos problemas urbanos, para que possam adotar políticas inteligentes, né, criativas, inovadoras e ousadas. Não, modelos antigos de solução para esses problemas estão falidos ao fracasso e à frustração que gera nas pessoas que são obrigadas a viver 24 horas por dia nessa tragédia que é a vida nas grandes cidades. Mas é importante perceber que um movimento como esses só se sustenta, ou só se expressa, ou só é motivado quando tem uma razão muito concreta, muito objetiva e muito incidente do cotidiano da vida das pessoas. Mas, por outro lado, esteve à frente, claro que a insatisfação com a má qualidade do transporte em cidades grandes como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, mesmo Brasília, etc., etc., né, é comum e é cada vez mais agudo, mais grave. Né? E não se vislumbra, né, soluções a curto nem a médio prazo para esse problema com um nível de gravidade e de problema e de sofrimento para essa população. São milhares e milhares de trabalhadores que diariamente em São Paulo, né, viajam a pé para evitar pagar uma passagem, uma tarifa. Eles usam o que tem para usar 2, 3 trechos de percursos que vão a 30, 40 quilômetros. Né? Então, eles andam quilômetros e quilômetros a pé para evitar o custo de mais uma passagem, mais de uma tarifa. Imagina o desgaste físico desse trabalhador ao chegar ao trabalho, tendo que sair de madrugada para poder chegar ao trabalho. A mulher que tem filho, que tem que deixar antes o filho na creche, né? A demora da possibilidade de tomar uma condução, de chegar lá e de chegar no horário e marcar o horário de entrada. E não é fácil, é uma vida de muito sofrimento, de muita frustração e de muita violência. Muita violência. Por isso que essas manifestações de massa, né, motivadas por situações como essas, né, se expressam de forma tão violenta, tão forte, de tanta intolerância. Né, é fruto exatamente do desabafo, né, da libertação de uma energia que está contida por frustrações sobre frustrações durante o dia inteiro, sem sossego, sem tempo para recuperar as energias e com uma exigência muito grande, porque um fator de produção é a mão de obra, é o trabalhador. Enquanto que o meio, né, que entra como um fator do sistema de produção e da construção e manutenção da cidade é o transporte público, o transporte coletivo, que é um meio para que se tenha acesso aos outros meios, para você ir aos outros serviços. É um serviço público do qual depende primeiro para ir para o trabalho e, portanto, ser um fator de produção e de geração de lucro. Né? Segundo, é um meio para o cidadão acessar outros direitos. O direito à saúde, para ir para um hospital, o direito à educação, o direito a ir a um espaço esportivo, um espaço cultural. Portanto, é um serviço público, é um insumo à produção econômica e à manutenção da cidade. E, no entanto, o custo desse serviço recai só sobre o usuário do serviço, diretamente do usuário do serviço, ou dos assalariados que pagam impostos, e que o subsídio, que é um pequeno subsídio que o poder público dá para custear esse serviço, né, também é tirado dos cofres públicos, que é constituído pelos impostos que todos pagam, e, portanto, é só o trabalhador assalariado que é sobre quem recai o custo desse serviço público, que a gente pretende, inclusive, com uma PEC que foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça, e não foi uma PEC que foi trazida agora para dar uma resposta às ruas. É uma PEC que a gente apresentou em 2011. Mas a insensibilidade do Congresso e da Câmara é de tal ordem que essa PEC ficou engavetada, né? E só em março é que a gente conseguiu, por uma nova gestão da Comissão de Constituição e Justiça, que fosse designado o relator, que, por sinal, foi o Beto. Imagina que eu não correria nunca risco de ter uma rejeição a essa PEC. E ela entrou ontem e foi aprovada, mas ainda
resta uma longa caminhada, uma comissão especial, ações internas à Câmara, até ir para o plenário, votar 2 vezes, porque é proposta de emenda constitucional, depois vai para o Senado, tem que votar também 2 vezes, mas o que é? É transformando o transporte como um direito social. Incluir o transporte, né, no rol dos direitos sociais previsto na Constituição Federal, no seu artigo 6º, que inclui saúde, educação, segurança pública, moradia, etc, etc, etc. E se aprovada essa PEC, e aí a gente precisa de pressão da luta das ruas, para, quem sabe, aquela casa se tocar e ver que é uma questão que interessa à sociedade, ao trabalhador, e tenha prontidão na resposta a essa demanda das ruas, a essa demanda da sociedade. Agora, vejam bem, quem esteve à frente dessa primeira manifestação, a manifestação inicial, foi em São Paulo, por um movimento que foi criado, nasceu em 2005. O movimento Passe Livre, ele nasceu em 2005, em São Paulo, a partir, né, de uma experiência que nós tentamos implantar em São Paulo, que foi a tarifa zero. Era a tarifa zero no sentido de criar um fundo, né, público para transporte, formado por contribuições dadas por todos os cidadãos que vivem naquela cidade, né, vinculado ao IPTU. O IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano, portanto, é imposto direto, e nós pretendíamos, naquela época, aplicar a progressividade tributária, que é, inclusive, garantida na Constituição Federal. A Constituição Federal assegura ao gestor público que queira adotar o princípio, né, da progressividade na estrutura tributária, ele poderá fazê-lo sendo constitucional, portanto, essa medida. Tentamos fazer isso, né, pondo um plus, não muito exagerado, no IPTU dos grandes imóveis, o imóvel, as mansões do Morumbi, o shopping center, os prédios de bancos, os prédios de shopping center, as áreas vazias que ainda existem na cidade, servindo à especulação imobiliária, e esse plus seria capaz, suficiente, para manter esse fundo, e esse fundo cobriria os custos totais da prestação desse serviço. Agora, isso supunha, evidentemente, né, uma transparência na planilha de custos, em que, inclusive, a margem de lucro estivesse também compatibilizada e conhecida, né, pelos o poder público e pelos usuários do serviço, e, portanto, um serviço, de fato, público, e um serviço justo, a partir de uma medida fiscal, a partir da justiça fiscal, que também gera justiça social, e gera distribuição de renda. Portanto, tinha na essência dessa proposta, né, valores, princípios e compromissos, né, que não são os compromissos, os princípios, os valores capitalistas, do lucro, de tirar vantagem em tudo, né, de excluir a massa assalariada de trabalhadores, né, para reproduzir os privilégios de um modelo de organização econômica e social como a que nós temos. Portanto, era uma, entre aspas, uma revolução. Mas a partir de uma coisa muito concreta, que é um serviço público, o transporte, simplesmente socializando os custos desse serviço público, né, pelo conjunto dos que vivem e que viviam naquela cidade. E mais, nós tiraríamos, ficariam isento do tributo de IPTU imóveis de até 60 metros quadrados. Portanto, era uma grande quantidade de imóveis da periferia e da população de baixa renda, ficaria isento do IPTU e, consequentemente, teria que haver uma contribuição mais significativa. Não chegaria nem a ser um anel da burguesia de São Paulo, chegaria nem a ser um anel, imagina o dedo. Não era nada disso. Mas eles resistiram e foi uma campanha de mídia pesada, naquele tempo, jornais, né, dos grupos econômicos da mídia poderosa, quase que eu era caçada pela Câmara Municipal por ousar tirar alguma coisinha a mais do tributo do IPTU, dos grandes proprietários de terra, do qual a Abril era um dos grandes proprietários de terra na marginal do Rio Pinheiro, do Rio Tietê. Portanto, isso realmente incomodou muito. E também a gente mexia, né, no princípio de justiça fiscal, de justiça tributária, e, portanto, demonstrando na prática que é possível, né,
dividir os custos de um bem público, de um serviço público, com o conjunto dos que usufruem, de alguma forma, direto ou indiretamente, de uns serviços desses. Bom, então, esses rapazes tomaram conhecimento dessa proposta e passaram a se organizar e organizar núcleos de movimento passe livre em todos os estados do país. Eu participei de vários debates, eu e o Lúcio Gregório, que foi o secretário de transporte do nosso governo, com essa meninada dos países inteiros. Então, por que explodiu o movimento no país inteiro? Porque o país inteiro tem problema de tarifa. O país inteiro sofreu reajuste de tarifa, mesmo que fosse 0,20%. Portanto, tinha uma causa objetiva, tinha um dado concreto, tinha uma motivação, né, real, para que houvesse essa manifestação, né, explosiva, mas havia uma base mínima de organização, que era o movimento passe livre, polarizado e ramificado no país inteiro, e que hoje o que identifica esse movimento hoje, a única organização, digamos assim, uma organização, quer dizer, um grupo social que de alguma forma se identifica nesse movimento e é referência, até quando a presidente quis conversar, chamou os garotos do passe livre. E eles saíram criticando, dizendo que a presidente não estava sabendo do que estava falando, porque ela estava totalmente desinformada daquilo que eles estão há mais de 8 anos discutindo, estudando e testando nas cidades que já estão adotando esse modelo. Tem 4 cidades no interior de São Paulo que já adotam o passe livre. E está provado que é absolutamente viável, não traz nenhum grande drama para quem, eventualmente, tem que pagar um pouco mais por um tributo, uma alíquota de um tributo que, por si só, é um tributo justo, porque é um tributo direto, um tributo sobre a propriedade. Agora, de outro lado, quer dizer, essa manifestação trouxe junto, né, uma demanda difusa a partir dos problemas e das insatisfações, né, e da irritação que existe generalizadamente na vida do país, particularmente nas grandes cidades, nos centros urbanos. E uma frustração diante de uma expectativa de um governo que se anunciava, ou que prometia, ou que tinha como origem histórica, né, um compromisso de fazer justiça social, né, de fazer governos democráticos. Porque, veja, o que está encantando as pessoas nesse movimento? É o protagonismo político. Portanto, a política é algo que nos realiza muito, que nos move, que nos dá alegria, que nos dá esperança, que nos dá solidariedade, se sentir juntando com os outros e, a partir da junção de muitos, se adquire uma força que é capaz de mudar as coisas, mesmo de solucionar problemas aparentemente insolúveis, mas a partir de uma força política que se exercita, e no caso aqui, com muita liberdade, sem amarras, sem modelos, sem formatos, sem presidentes, sem dirigentes, sem lideranças. Quer dizer, é uma expressão moderna, nova, de exercício de protagonismo político, a partir de uma realidade concreta do mundo hoje, das cidades hoje, do fenômeno urbano hoje. Portanto, aqueles modelos antigos, ou tradicionais, ou conservadores de organização, mesmo dos movimentos sociais populares, o movimento sindical não fala mais para a sociedade. Não sei se fala tanto mais para os trabalhadores de determinadas categorias. A sensação é que o movimento sindical, que tinha uma polaridade do ponto de vista da luta econômica, perdeu, inclusive, essa tarefa, perdeu essa identidade, perdeu essa função de ser um espaço, né, em que os interesses econômicos das classes trabalhadoras tivessem uma interlocução com o Estado e com o capital, mas particularmente com o capital, junto com os movimentos sociais populares, demandando políticas públicas de saúde, de educação, de habitação popular, de saneamento básico, etc., etc., disputando os recursos do Estado que vêm através de políticas públicas que não vêm assim de graça. Não vem porque o presidente resolveu fazer um programa de Bolsa Família. Claro que o Bolsa Família se justifica para dar a primeira condição de sobrevivência do ser humano que passa fome, está na miséria.
mas não é um benefício ou uma ação de governo que deva durar muito tempo, porque desmobiliza, né, torna as pessoas dependentes, as pessoas caem no individual. Inclusive, tem uma pesquisa já há algum tempo do IPEA que revelou que o programa de agricultura familiar está se esvaziando a partir do momento em que chegou o Bolsa Família e aquelas pessoas que estavam nas comunidades produzindo, né, a economia de sustentação, de sobrevivência, a agricultura de sobrevivência, preferiu vir para os centros dos pequenos municípios, com aquele cartão, tira aquela pouca importância, e ali é suficiente para eles comerem uma vez, 2 vezes por dia, e ali eles se acomodam, e, portanto, não é só que se tirou as pessoas da produção da agricultura familiar, se tirou as pessoas da organização comunitária, de um processo de organização social, que os levaria certamente a outros estágios de participação e de construção da cidadania, a partir que ele fosse tratado e se exercitasse como sujeitos e como cidadãos, o que mostra que um benefício com essas características, por um tempo muito largo, sem uma perspectiva do passo seguinte, que seria, quem sabe, a microeconomia, né, o banco do povo, gerando não emprego, porque o mercado formal do trabalho não absorve esse excedente de mão de obra no mercado capitalista excludente, com um forte impacto das novas tecnologias, muito pelo contrário. Quer dizer, então, como é que se faz isso? Não, o pequeno município, né, com economia, microeconomia, dinamiza a economia local e as pessoas passam a gerar renda e trabalho, não necessariamente emprego. E é isso que asseguraria um segmento da economia do país, que, por sinal, já existe de fato em dezenas, se não milhares de bancos do povo, e experiências locais de produção econômica e de desenvolvimento local, que ainda não foi regulamentado. Sabe por quê? Porque a área econômica do governo, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, fazem resistência e oposição sistemática a um projeto de lei que a gente tem na Câmara para regulamentar esse segmento da atividade econômica, que é a microeconomia, o microcrédito, a microatividade no âmbito local, que poderia ser a alternativa ao passo seguinte do Bolsa Família. Mas o que está vindo de novo como pesquisa do IPEA? É que as famílias estão não só não evoluindo, não se emancipando, mas estão voltando ao mesmo estágio de miserabilidade que estavam antes, porque imobiliza a pessoa, coloca a pessoa no âmbito individual, não organiza, não desenvolve a participação coletiva em nenhum nível. Então, nesse sentido, eu estou talvez, Carlinho me controla o tempo, certamente eu estou me desviando um pouco, não porque eu quero me desviar, mas é que, por outro lado, eu vejo que nessas manifestações tem tudo isso como pano de fundo, ou como motivação, ou como explicação, não posso assegurar que é a razão principal, fundamental de tudo isso, mas tem muito a ver, né, primeiro com uma frustração a respeito de uma expectativa em relação a um modo de governar, de gestão, que inclusive causou perdas de experiências anteriores. O movimento sindical, a meu ver, foi domesticado, me desculpem os companheiros sindicalistas aqui, mas você não tem mais oposição sindical no Brasil. Os 1º de maio não são mais dias de luta, como havia, polarizado entre a Força Sindical e a CUT. Hoje são outras centrais que têm. Mas não, são um grande dia de festa, de celebração, com shows, com artistas e conjuntos caríssimos e com sorteio de automóvel e de apartamentos. É o que resume o 1º de maio, a celebração do 1º de maio. Isso é um sintoma que nos preocupa, porque é despolitizador, sabe? Distorce a condição de classe, a identidade de classe. E eu insisto em dizer que continua tendo classe. E se tem classe em condições antagônicas de situação, tem luta de classe. É que essa luta de classe está sendo, evidentemente, né, coibida, né, domesticada, se evitando que essas frustrações, essas demandas que estão frustradas, elas não se expressam, consequentemente, elas não têm forma de expressão e nem têm forma de organização para que essa possa representar alguma coisa junto a quem tem o poder de decidir as coisas. Bom, nesse sentido, esse movimento ele está causando uma perplexidade enorme e a gente fica muito preocupado quando chega ao governo
essas manifestações com a forma como chegou, né, a gente encontra o governo, a própria chefe do governo, um pouco assim distante, ou bastante distanciada daquilo que está se dando nas ruas e da insatisfação que está movendo as pessoas a essa mobilização inusitada, única na sua dimensão, na sua escala, como já foi dito aqui pelos companheiros que me antecederam, né? Aí a resposta da presidente é algo absolutamente desfocado daquilo. Simplesmente ela não tocou na questão do transporte, a não ser dizer assim, não, nós isentamos, né, determinados tributos, né, e a partir daí as prefeituras e os estados, né, já têm esse ajuda do governo federal, que é a isenção de 2 tributos, né, que com isso as prefeituras e os governos de estado teriam condições de subsidiar o transporte. Isso de um lado. De outro lado, propõe medidas que estão caducando no Congresso, né? Por exemplo, a reforma política, eu estou lá há 13 anos, e no começo dos 13 anos, eu já compus uma comissão especial pela minha bancada, elaborando, a pretexto de elaborar uma proposta política, porque já se tinha, 13 anos atrás, a consciência de que o sistema político, o sistema partidário e o sistema eleitoral estão esgotados, estão esvaziados, não dizem mais nada, né? Não dizem mais nada. E, por outro lado, um Congresso absolutamente divorciado da vida real. Primeiro, várias comissões especiais se fizeram, nenhuma proposta, e algumas foram para o plenário e não foram aprovadas. E o Executivo, que tem maioria folgada no Congresso, não me parece que tenha movido palhas suficientes para mobilizar essa base tão enorme que tem no Congresso, para forçar a aprovação ou para pressionar para que uma aprovação de uma reforma política se faça. Agora vem com uma ideia de uma constituinte, os riscos que é uma constituinte, alguém eleito e sob que regras? Os constituintes que vão fazer uma nova Constituição ligada ao capítulo da reforma política, vão ser eleitos nas mesmas regras atuais em que se elegem os deputados e senadores, ou seja, com o poder econômico influenciando, né, com a estrutura partidária nos moldes, como funciona. Portanto, o sistema político eleitoral partidário está esvaído, está esgotado. O sistema político como um todo, ou seja, o Estado brasileiro, precisa ser repensado até na harmonia entre os poderes. No Pacto Federativo, nosso presidente Eduardo Campos tem insistido na necessidade de repactuar a relação entre as 3 esferas de poder, para poder haver uma condição mínima, uma reforma tributária que não se faz, e tantas outras questões estruturais, para não falar na reforma agrária, para não falar na reforma urbana, apesar do Estatuto das Cidades, mas não há uma política pública. O Ministério das Cidades não está nas mãos de que tem uma tradição de luta urbana, de luta social nos grandes centros urbanos. É na mão de pessoas que nunca viveram esses dramas, porque são filhos de fazendeiros, não tenho nenhum preconceito. Mas só para dizer que um ministério que foi criado a partir da luta do povo, lutando por moradia, lutando por infraestrutura, por saneamento, está nas mãos de um segmento de força política que não tem nem condições de perceber o significado dessas coisas, não pode ter sensibilidade, porque nunca viveu, nunca teve compromisso. A sua família, uma família de latifundiários, né, de usineiros, que inclusive matou Margarida Alves e companhia, é essa a realidade. Então não venham dizer agora que declarar, né, o crime hediondo, né, não adianta muita coisa. E o fato é que a Câmara, e a questão o pré-sal, 100% para a educação. O pré-sal já foi derrotado, a proposta do governo já foi derrotada no Congresso, que destinava para a educação, não se conseguiu aprovar lá, né, o pré-sal. Ela, então, anuncia que a destinação dos recursos do pré-sal vai ser 100% para a educação, mas isso é uma medida que depende do Congresso. A reforma política também é uma questão que depende do Congresso. Porque tem vários pontos anunciados pela presidente, não estão na alçada de competência dela mesma, estão na alçada de um outro poder. E um outro poder na relação com o qual existem graves dificuldades, permanentes conflitos, tensões insolúveis por uma base de sustentação heterodoxa e que está insatisfeita com a maneira de ser tratado pelo outro poder, e o fato é que essas questões não têm tido
respostas, não tem tido prontidão, seja do ponto de vista do executivo, seja do ponto de vista do legislativo, sem falar no esvaziamento dos movimentos sociais e populares, pelo modo de gestão desde o governo Lula. O Lula, pelo seu carisma, pela sua facilidade de insinuar, né, de seduzir, né, de agregar, ele conseguia administrar. Mas já a Dilma tem um outro perfil, não é culpa dela, o perfil dela é outro. Mas um governo que se pretende democrático e popular, eu nem ousaria dizer socialista, está muito longe ainda, mas pelo menos um governo que se pretende, qualquer governo que se pretende democrático, popular, ele precisa se destacar não pela ética e pela moral, que ética e moral é um pressuposto. Não define nenhum governo, muito menos um governo de origem de esquerda, certo? Porque ele é um pressuposto, ele é um dado, não é uma virtude, não é uma característica. Por outro lado, né, o que define um governo de esquerda, democrático, popular, com vocação socialista, é o método de gestão, na relação povo-governo, uma relação horizontal, né? Com controle social, com controle público e com participação efetiva. Portanto, eu acho que entra agora com muita força no cenário e na agenda da sociedade. Se esse movimento não se apagar, eu espero que não apague, e nós temos a responsabilidade de ajudar a mantê-los acesos, né? E para isso temos que usar os nossos mandatos, as nossas lideranças no país inteiro, né? Para, inclusive, ajudar a essa luta, se politizar, se qualificar, né? E ter um projeto que articule essas energias, essas forças, tome um sentido, um rumo e pressione quem tem o poder político de decidir questões importantes. E a Câmara já denunciou o golpe, viu, presidente Roberto Amaral? Ontem, começou quando, Beto? Foi às 11 horas ou 2 horas da tarde, saímos lá às 2 horas da manhã, 3 projetos que estavam lá, né, encrencados, foram aprovados. Assim como, olha, está vendo como nós estamos ativos? Olha como nós estamos funcionando? Olha como nós estamos... Você fica com um mal-estar muito grande, porque você vive ali todo dia e vê como é aquela coisa, aquela inércia, aquela lentidão, aquela inutilidade, né? A não ser o esforço de alguns em algumas comissões, né? Não se quer resolver os problemas. Aí, de repente, numa noite, numa madrugada, aprovaram 3 do pré-sal, né? Destinando 75% para a educação e 25% para a saúde, que foi um anúncio que a presidente fez a respeito de recursos do pré-sal para a educação, só que isso só vai ter eficácia daqui a 10 anos. É pré-sal só daqui a 10 anos, mas tudo bem. E tem uma luta por 10% do orçamento da União para a educação, isso hoje, né? E o nosso líder, o Beto, dizia isso com toda clareza, ou seja, o pré-sal é daqui a 10 anos. Os 10% do orçamento é hoje, não é? Então, essas coisas. E outro derrubou a PEC 37 do Ministério Público, que tirava o poder do Ministério Público, e a outra, qual foi mesmo, Beto? O FPE dos estados, que também lá estava meio difícil de se aprovar. Portanto, 3 questões polêmicas lá dentro, de disputa acirrada, não é na oposição, porque a gente nem sabe mais se tem oposição, né? Mas, de qualquer forma... né? De qualquer forma, então, companheiro, desculpe a desorganização da minha fala, mas eu estou muito mobilizada por essa energia da rua, viu, Roberto? Que eu acho que o momento é esse. A gente tem tudo para canalizar essa energia numa direção que construa, né, um futuro não longo, proximamente, e não vamos nos deixar tão condicionados só à lógica eleitoral. Vamos nos introduzir na questão política mais geral. E a questão eleitoral vem em decorrência. Muito obrigada e desculpa aí a...